Olá, queridos irmãos e irmãs, você já ouviu falar em Leviatã? Muita gente diz que esse tal de Leviatã seria um tipo de demônio, um dos mais poderosos citados lá na Bíblia, em Isaías. Será que isso é uma realidade? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te explicar que não é bem assim. A Bíblia dá muitos detalhes a respeito desse tal de Leviatã e nós vamos conhecer hoje em detalhes com profundidade. Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais a respeito desse tema? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: um irmão em Cristo estava me contando esses dias que a Bíblia cita um ser chamado de Leviatã e que esse ser provavelmente seria algum demônio muito poderoso que se opõe ao povo de Deus e é citado lá em Isaías 27, versículo 1. Poderia falar um pouco sobre isso? Quem era Leviatã na Bíblia Sagrada? Muito obrigado, irmão. Agradeço pela sua dúvida, muito interessante. E você que me assiste agora também pode deixar perguntas, dúvidas, sugestões aqui nos comentários desse vídeo e elas podem virar o próximo vídeo aqui no canal. Então, aproveite. Eu costumo dizer para os meus alunos que não existe dúvida boba. Aproveite as suas dúvidas para crescer. Isso é muito interessante. E desde já, peço a você, deixe o seu like, o seu joinha nos ajuda muito. Eu consigo saber se você está gostando e também o nosso vídeo chega para mais pessoas. Amém? Texto na tela, Isaías capítulo 27, versículo 1. Estou usando nesse texto aqui a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, que é onde aparece essa palavra. Olha só. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Olha que texto curioso. Queridos, eu vou explicar esse texto mais para o final do nosso estudo. Eu vou explicar se está falando aqui de Satanás, de algum demônio, o que significa esse texto, mas antes nós vamos precisar analisar o contexto para chegar na resposta de quem é esse Leviatã. Existem muitas lendas e informações que vão sendo construídas com o passar dos anos e que muitas vezes não representam a verdade dos fatos quando a gente analisa na Bíblia. Daí a necessidade de nós avaliarmos dentro da fonte. Qual que é a fonte? A própria Bíblia. Vermos esses detalhes sobre esse ser, sobre o que Isaías está falando ali em Isaías 27:1. Seria sobre o diabo mesmo, sobre os seus demônios ou sobre todo o mundo maligno? Vamos entender isso analisando primeiro o contexto, depois eu vou explicar para você o que significa esse livro de Isaías, essa menção. Então fique comigo até o final para o seu aprendizado. Começamos então explicando quem é esse Leviatã, que é citado não somente nesse texto de Isaías, mas em outros textos. Vamos saber quem ele é. E é nesse momento que você se inscreve no canal. Você já está inscrita aqui no nosso canal? Dá uma olhadinha aí, faça essa bênção aqui pra gente, né? Nos apoie nesse projeto, nos ajude a chegar aos 500 mil inscritos e eu vou te ajudar a aprender mais da Bíblia, estudos bíblicos segunda a sexta às 15 horas. Aqui no nosso canal. A primeira coisa a se esclarecer é que Leviatã não é nenhum demônio. Eu sei que eu vou frustrar aqui já um monte de gente que pensava que Leviatã era um demônio muito grande e poderoso dentro da Bíblia Sagrada, mas não é. A Bíblia cita esse nome quando se refere a um tipo de animal. Eu vou mostrar isso para você em detalhes no texto bíblico. Observe o texto inicialmente de Jó 41, versículo 1. Estou utilizando aqui a versão revista e atualizada, né? João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, porque agora eu quero explicar em detalhes para você. Podes tu com o anzol apanhar o crocodilo? Observe que nesta versão o tradutor utilizou a palavra crocodilo ali onde aparece Leviatã, lá no original. Continua ele, ou lhe travar a língua com uma corda. Então eu vou explicar essa palavra para você. Algumas traduções para o português traduzem a palavra hebraica Leviatã como Leviatã e outras traduções traduzem como crocodilo, por exemplo, como nós vimos ali em Jó 41, versículo 1. Então as traduções elas mudam um pouquinho. Ou em outros textos também, essa mesma palavra é traduzida por monstro marinho. Olha só que interessante, Jó
Capítulo 3, versículo 8. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Aqui no português, monstro marinho, lá no hebraico, Leviatã. Então observe que nós temos diversas traduções, umas colocam o próprio Leviatã, outras crocodilo, outras monstro marinho. Todas traduções para a mesma palavra hebraica, Leviatã. Mas o que nós podemos observar aqui, nessa descrição de Jó, é que se trata de um animal. Isso deixa muito claro para a gente que é um animal. Mas eu vou te explicar agora características que a Bíblia fala a respeito desse animal. E depois nós vamos entender o texto de Isaías 27:1. Então, qual animal que é esse Leviatã na Bíblia? Eu vou ali trazer algumas sugestões que se aproximam muito das descrições que são apresentadas. Mas antes, um recadinho rápido para você. Aqui nos comentários desse vídeo tem um link sobre o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Vagas abertas para você que quiser entrar. Vamos estudar de Gênesis e Apocalipse. Eu vou ser o seu professor e desafio você a fazer uma aula para aprender mais. E se você gostar, entre com a gente nessa turma de estudo da Palavra de Deus. Olha só, apesar dos tradutores usarem por vezes a palavra crocodilo e por vezes a palavra monstro marinho, onde aparece ali a palavra no hebraico Leviatã, as descrições que temos desse animal nos leva a crer que não se trata simplesmente de um crocodilo, como nós conhecemos hoje, mas de um animal aquático, talvez até mesmo já extinto, com características únicas e que se parece muito com o que nós conhecemos hoje, com algumas espécies de dinossauro. Por exemplo, esse aqui que se chama Plesiosaurus. Olha só essa foto que interessante deste animal, de que se tem aí notícias através de fósseis. Talvez o que Jó esteja descrevendo ali seja um animal muito parecido com esse que está na tela. Vamos ver aqui algumas descrições. Olha só. Primeiramente, a gente observa que saía até mesmo fogo ou algo parecido da boca desse animal. Jó 41:18 diz o seguinte: cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva, olhos ali claros como chama de fogo. Da sua boca saem tochas, faísca de fogo saltam dela. Será que esse animal saía fogo como aqueles dragões que a gente vê lá no cinema? Talvez, é possível. Note como ele tinha também uma pele altamente resistente. Jó 41:26. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, nem de dardo ou de flecha. Então Jó descreve aqui um animal de extrema força, de extrema capacidade de resistir às armas humanas. Era um animal extremamente forte, diz o texto, capaz de destruir coisas muito resistentes. Jó 41:27 diz o seguinte: para ele o ferro é palha e o cobre pau podre. Então veja que interessante a grande força desse animal. Em sua barriga existiam escamas como formas pontiagudas. Jó 41:30. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. Olha que força que tinha esse bicho. Era um animal muito grande e que se sobrepujava sobre os outros animais e evidentemente que chamava muita atenção quando era visto. Jó 41:34 diz o seguinte: ele olha com desprezo tudo que é alto. Olha só, um animal muito grande, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Então observe, queridos irmãos, que nós estamos diante aqui de um bicho realmente único, que se parece muito com as descrições de dinossauros. Aliás, se você quiser que eu faça um vídeo a respeito de dinossauros na Bíblia, coloca aqui nos comentários que eu faço para você. Eu tenho aqui alguns estudos interessantes nessa área. Eu posso falar um pouquinho para você sobre dinossauros, se uma grande parte dos irmãos quiserem, tá bom? Agora vamos entender aqui Isaías. Leviatã podia ser usado em sentido figurado? Vamos entender aqui que sim. Olha que interessante. Leviatã também é usado por vezes de uma forma simbólica na Bíblia. Devido ao seu aspecto assustador, nós já vimos aqui as características desse bicho, que era conhecido lá naquela época em que foram escritas essas menções, ele se torna uma figura
muito utilizada em textos para representar o maligno e as ações malignas no mundo, como por exemplo o texto que nós lemos lá no começo, Isaías 27, versículo 1. Observe agora com todas essas informações como que o texto vai ficar mais claro para a gente. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão. Olha só, lá no hebraico, Leviatã, e aqui o tradutor traduz dragão, serpente veloz. E o dragão, Leviatã, também lá no hebraico, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. O que Isaías está falando aqui? Isaías está utilizando a figura do Leviatã, que era conhecida também na sua época, esse animal extremamente grande, poderoso, assustador, justamente para dar nome à ação maligna, ao maligno utilizando o mundo para fazer as coisas. E aqui Deus então supera o maligno e o vence e o castiga. Essa é a ideia, o Senhor triunfa sobre o maligno. E é daqui então que muitos tiram a ideia de que Leviatã seria um demônio ou até mesmo o próprio diabo. Porém, é importante você entender que o texto faz uso de uma palavra numa forma figurada e não representando de forma pessoal o diabo ou algum demônio. Ou seja, o texto de Isaías não está falando que existe um demônio que se chama Leviatã. Não, o texto de Isaías está ensinando, pegando essa figura, dizendo, olha, o diabo ele tem o seu poder, ele é visto como grande, mas o Senhor está acima dele. Todas as ações malignas do mundo serão castigadas, ainda que sejam monstruosas, ainda que sejam poderosas. Eu estou acima de todo o poder. Meu é o mundo, tudo é meu e eu vou aplicar juízo em todas essas coisas. Temos ainda um outro uso figurado dessa palavra Leviatã para mostrar o poder de Deus sobre tudo e todos, demonstrando o grande poder do Senhor até mesmo sobre as criaturas mais temidas pelos homens naquela época. Observe o Salmo 74, versículo 14. Está falando de Deus. Tu espedaçastes as cabeças do crocodilo, lá no original em hebraico, Leviatã, e o deste por alimento às alimárias do deserto. O que o salmista está ensinando aqui? Que o Senhor triunfa sobre os maiores poderes que tentam se levantar contra ele, contra os seus servos. E esses poderes, que são citados aqui como o Leviatã, ou seja, como a figura do Leviatã, eles são destruídos pelo Senhor e dados para os animais no deserto. A ideia aqui é de uma derrota total, completa, ok? Bem interessante. Agora observe aqui uma coisa no texto que talvez você não tenha visto. Deus diz aqui, o salmista diz, tu espedaçastes as cabeças. Olha só, o salmista está falando que Deus espedaçou as cabeças do crocodilo. Observe então que nós temos aqui, plural, as cabeças. Teria esse animal, ou alguma espécie ligada a ele, mais de uma cabeça? Realmente, queridos irmãos, se tratava de um animal único que provavelmente não tenhamos mais hoje em dia, mas que de fato aqui metia medo em muita gente e era uma criatura fascinante aqui da criação do Senhor, que virou também uma figura para demonstrar o maligno e o poder de Deus triunfando sobre ele. Espero que você tenha gostado de mais um estudo. Vou deixar mais algumas aulas aqui para você estudar, mais alguns vídeos para você aprofundar o seu conhecimento. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.